eu convido para abrir suas Bíblias no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos fazer essa leitura dos versos 1 até o verso 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 1 até o verso 7. Os irmãos estejam acompanhando, então, nas suas Bíblias, a leitura do texto sagrado, que diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, rogamos que o teu Santo Espírito nos instrua, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai, nesta hora, para estudarmos a tua palavra e refletirmos, ó Pai, a respeito daquilo que o Senhor tem para ensinar os nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, apesar de nós, para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conta que um jovem, ele ingressou a uma faculdade, um jovem muito simples, e aquele jovem era crente. Conta a história que aquele jovem, ele carregava consigo um exemplar do Novo Testamento, não deixava por nada aquele exemplar do Novo Testamento no seu bolso. E chegando então naquela faculdade, os seus colegas, que eram também crentes, porém não davam testemunho cristão, aqueles jovens começaram a rir daquele jovem crente. Você é crente? Professor, este jovem é crente. Tem um crente aqui no meio de nós agora. E por incrível que pareça, aquele professor, ele era ateu, ele não acreditava na existência de Deus. Irmãos, aquele jovem foi zombado, ele foi injuriado por aquele professor. E o professor fala para ele: você acredita em Deus? Ele falou: eu acredito, pastor. Professor, hoje de manhã eu falei com ele. Deixa de besteira, rapaz, Deus não existe. E ele falou para o professor: eu provo para o senhor que Deus existe. E aquele professor falou: vamos fazer uma aposta? Tem aqui um ovo na minha gaveta, eu vou derrubar esse ovo no chão. Se esse ovo quebrar, o seu Deus não existe. Se o seu Deus existir, esse ovo não vai quebrar enquanto eu derrubar ele no chão. Aquele aluno pensou: eu concordo, vamos fazer essa aposta. Mas primeiro, professor, deixa eu me fazer uma oração. E ele orou dessa forma: Senhor, hoje mesmo falei com o Senhor. O Senhor existe, eu sei que o Senhor existe, o Senhor cuida de mim. O professor aqui não acredita na existência do Senhor, e eu estou diante de um desafio. Permita, Senhor,
que esse ovo caia e não quebre. E após esta experiência, Senhor, mata o professor. E aquele professor ficou incomodado. Viu? Mas não foi essa a nossa combinação, não foi isso. Que história de o seu Deus me matar. Mas professor, o senhor não vai morrer. Deus não existe para o senhor, como que o senhor vai morrer? Ele não vai te matar. E o professor começou a colocar aquele ovo de uma mão para a outra, começou a suar frio, e aquele professor falou, olha, vamos deixar essa brincadeira para outra hora? Vamos, senta lá, deixa eu dar aula. E o restante da classe começou a gritar para o professor, derruba o ovo, professor, para não ver o que acontece. E aquele professor não teve coragem de derrubar o ovo, porque ele tinha, no fundo do seu coração, ele sabia que brincar com Deus é algo muito perigoso. Amados irmãos, o texto fala de uma mulher que ela temia o Senhor, juntamente com o seu marido. O texto que nós lemos fala dessa mulher que ela ficou viúva em uma situação tremendamente difícil, que além de viúva, naquela época ela não tinha condições financeiras para saldar as contas que o seu marido tinha deixado. E o seu credor ainda estava para levar os seus 2 filhos para pagarem a conta. E ela recorreu a Deus na pessoa de Eliseu e falou para Eliseu, Eliseu, dá um jeito, eu estou passando por um momento difícil. Ela poderia não acreditar em Deus devido à situação que ela estava passando. Ela poderia menosprezar Deus devido à situação que ela estava passando, uma situação tremendamente difícil. Mas aquela mulher, ela recorre a Deus na pessoa de Eliseu. Faz alguma coisa, Eliseu. Meu marido era crente, meu marido fazia parte do povo de Deus, ele temia o Senhor. E nós, amados irmãos, no momento difícil da nossa vida, nós tememos ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Nós sabemos que temer ao Senhor não é medo de Deus. Temer ao Senhor não é se acovardar diante de Deus. Temer ao Senhor é obedecer ao Senhor, é respeitar ao Senhor. Nesta época que nós estamos vivendo, principalmente hoje, Natal, como você tem encarado Jesus Cristo? O que você tem feito de Jesus nesta época de Natal? A gente dá ênfase nos dias de Natal, ou no mês de dezembro, dizendo que Jesus nasceu, tal, e Ele é tudo isso para nós, e a gente tem o costume de engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, nesta época do Natal. Amados irmãos, Jesus nasceu e Ele precisa renascer no nosso coração, fazer presença no nosso coração. Nós precisamos manter comunhão com o nosso Senhor, dia após dia, o ano todo. Não é somente o mês de Natal, ou o mês de dezembro, nessa época de Natal. Lucas capítulo 1, versículo 41, fala que quando Isabel soube da gravidez de Maria, que traria ao mundo o menino Jesus, o texto fala lá que João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Irmãos, uma criança que nem havia nascido ainda, um feto, estremeceu quando ouviu falar de Jesus. Quando é que nós estremecemos? Quando é que nós nos impactamos quando nós ouvimos falar de Jesus? Esta senhora do texto lido, ela era impactada por Deus. Por isso que ela procurou Deus no seu momento de dificuldade. A criança estremeceu dentro do ventre de Isabel. E Isabel ficou encantada. Olha, vocês viram? A criança estremeceu aqui dentro de mim. E quando é que nós estremecemos com a presença de Deus, de Jesus? Quando é que nós nos estremecemos? Quando nós lemos. Ao ler, será que nós sentimos algo diferente? Quando é que você sentiu algo diferente quando ouviu falar de Jesus? Ou quando você pregou Jesus? Ou quando você cantou, ou quando você canta a respeito de Jesus? O que você sente? O que eu sinto? Muitas vezes, amados irmãos, nós nos
impactamos, nos estremecemos, nós fazemos barulho, nós movimentamos diante de um jogo de futebol. É agora o gol, é agora. Coração bate acelerado. Quando o gol não sai, chora e pula e fogos para lá e para cá e tudo mais. Mas quando o assunto é Jesus, o que acontece? Quando é convidado para ir à casa de Deus, será que nós sentimos a mesma alegria que Davi sentiu? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós agimos dessa forma? Hoje, dia de culto, cansadão hoje, né? O pastor vai entender, a igreja vai entender, os irmãos vão entender, por que eu não vim hoje? Jesus não tem sido mais importante na vida das pessoas, Jesus não tem sido ou tido significado mais na vida das pessoas, infelizmente. Não, o que vale para mim é a minha felicidade, é eu estar feliz, é eu estar bem. A igreja espera, temos culto todo dia, toda semana, só hoje, Jesus, de novo. Irmãos, Jesus precisa fazer diferença na vida de cada um de nós. Nós presenciamos hoje uma crise espiritual em todas as igrejas. Por quê? Falta de compromisso, falta que Jesus entre no nosso coração e Ele faça morada. Muitas vezes nós não queremos que Ele faça morada. Ele está ali, está incomodando a gente. Mas de novo, Jesus, de novo, ensaio. Essa hora da tarde, horário de eu descansar. Prova disso, quantos espaços aqui, ó. Cadê o povo? Cadê os irmãos? Jesus tem feito diferença na vida deles? Jesus tem feito diferença na nossa vida? A criança estremeceu diante do que ela ouviu falar de Jesus. Quando que nós nos estremecemos? É Jesus, que alegria. O texto muito propício nesta época de Natal fala que as boas novas de Deus para nós, através dos anjos, anunciaram o nascimento de Cristo, trazendo alegria para nós. Será que traz alegria para nós? Será que Jesus tem trazido alegria para nós? Essa mulher do texto que nós lemos, amados irmãos, quando Eliseu perguntou para ela, o que você tem na casa? Se a sua situação está difícil, o que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada em casa, só tenho uma botija de azeite. Ela foi sincera diante de Deus. Primeiro ela buscou a Deus, porque a palavra de Deus na vida dela e na vida da sua família tinha significado. E ela buscou a Deus. Faça alguma coisa. Ela poderia buscar outra coisa. Ela poderia buscar outros recursos, né? Humanamente falando, ajuda financeira, porque ela estava passando por dificuldade, ela procurou Deus. E quando Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Não tem nada em casa, só tem uma botija de azeite. Sinceridade, sinceridade. Amados irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa falha, a nossa pequenez, a nossa, muitas vezes, insignificância diante de Deus. E o que acontece hoje? Nós queremos ser grande coisa diante de Deus. A Deus não é tão importante, não. Importante é eu. Eu tenho tudo isso, eu sou tudo isso, porque eu consegui. Deus me ajudou. Não, Deus não ajuda a gente, Ele dá tudo para a gente. Nós somos os mordomos dEle. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, é Ele que nos dá, Ele que proporciona para cada um de nós. E amados irmãos, essa mulher, ela disse, eu não tenho nada. A minha situação é essa. E quantas vezes nós queremos nos colocar diante de Deus, muitas vezes nos colocamos diante da igreja, dos irmãos, não, eu tenho grande coisa, não, eu vou resolver os meus problemas porque eu tenho dinheiro, eu vou no melhor médico, eu vou nos melhores lugares que possam proporcionar a minha solução, e Deus muitas vezes fica em último lugar. Mas aquela mulher foi sincera, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite, humildade, sinceridade daquela mulher. E Eliseu fala para ela, então,
já que você tem só isso de azeite, você vai nos seus vizinhos e empresta vasilhas. O que você conseguir achar de vasilhas, você empresta e traz aqui. Outro desafio para aquela mulher. Ela foi e emprestou vasilhas aos seus vizinhos. Imagina, amados irmãos, será que nós temos condições de chegar para o nosso vizinho e emprestar vasilhas? Explicar nossa situação para os nossos vizinhos? Talvez alguém de nós, talvez até lembramos de algum vizinho, mas aquele vizinho, que eu não topo muito a cara dele, aquele vizinho que é uma pedra no sapato, aquele vizinho que me incomoda, aquele vizinho que não me cumprimenta, e eu não consigo cumprimentar aquele vizinho. Olha a situação que nós vivemos hoje. Não, mas isso acontece só com aqueles que não são evangélicos, que não são cristãos. De forma alguma, infelizmente acontece no nosso meio. De nós não se dar bem com o nosso vizinho. E aquela mulher tinha esse desafio. E agora, se ela tivesse, vamos supor, de mal com os seus vizinhos, como que ela ia emprestar vasilhas? E o texto diz que ela emprestou vasilhas e mais vasilhas. Tudo que ela pôde emprestar, ela emprestou, porque ela era exemplo. Exemplo. Maria foi exemplo de serva. Maria foi exemplo de humildade. Maria foi exemplo de submissão a Deus. Por isso que ela foi escolhida por Deus para ser o canal para que Jesus viesse até esse mundo e nos trouxesse a paz e a garantia da nossa salvação. Amados irmãos, essa mulher do texto, quando ela chegou com as vasilhas, Eliseu falou: entra no seu quarto, fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Imagine, irmãos, sobre você e sobre os seus filhos. Lá no início do texto, quando ela disse para Eliseu: Eliseu, a minha situação está difícil, os meus filhos já vão ser levados como escravos. Veja os irmãos que não eram crianças, eram bem grandinhos já. E aqui, Eliseu fala para ela: entra no seu quarto, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. O que nós aprendemos aqui? Que ela tinha autoridade sobre seus filhos. Será que hoje é fácil para uma mãe viúva, sem condições financeiras, manter autoridade sobre dois rapazes, filho? Extremamente difícil. Uma criança hoje a gente vê a dificuldade que é de levar a casa de Deus. Vamos para a escola dominical? Não! Veste essa roupa? Não! Não vou. O que você quer? Eu quero ficar aqui em casa, assistindo. Fica aí então. É a situação de hoje que nós enfrentamos. Onde está o seu filho nesta hora? Que autoridade você tem sobre os seus filhos? Que autoridade eu tenho sobre a minha família, sobre a minha filha? Aquela mulher entra no quarto e leva os seus dois filhos junto com ela. Imagine que tremendo isso. Uma mulher dando uma lição para nós nesta noite. Entra aqui, filho, os dois. Eu imagino a cena. Aquela mulher entrando no quarto e os dois rapazes junto com ela. Que coisa linda. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Ensina os teus filhos. O segredo da obediência dos filhos pais hoje é o ensino que muitas vezes é omitido, é o ensino que muitas vezes não é tido dentro de casa. E aquela mulher, ela levou seus filhos para junto com ela dentro do quarto. Amados irmãos, exemplo, uma mulher educadora, uma mulher que ela foi exemplo em buscar a Deus na pessoa de Eliseu. Ela foi um exemplo para nós em ser sincera diante de Eliseu, falando que somente aquilo que ela tinha. Ela foi exemplo, amados irmãos, em obedecer Eliseu de emprestar vasilhas. Ela foi exemplo em perante os seus vizinhos, que ela pôde emprestar vasilhas, e ela foi exemplo ali para nós, que ela mantinha a autoridade sobre os seus filhos e levou seus filhos para junto ali do quarto, fechou a porta. Entra, fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Exemplo.
ela conseguiu, ela tinha essa autoridade. Amados irmãos, e o texto vai dizendo que ela encheu as vasilhas com o azeite que ela tinha. E quando estava tudo cheio, ela perguntou para um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. E um filho respondeu: não tem mais vasilha. E o azeite parou. Veja, irmãos, que o azeite não acabou. Se tivesse mais vasilhas, havia também cheio. Mas o azeite parou, como se fosse uma torneira. Fechou. Esse é o fruto, amados irmãos, da obediência a Deus. Isso que acontece com o cristão. Por que não acontece com nós hoje esse tipo de coisa? Porque a nossa fé é pequena. Porque nós não temos o compromisso que precisávamos ter com Deus. É porque muitas vezes nós brincamos com Deus. Por isso que tudo na nossa vida vai mal. Porque nós brincamos. Não, mas essa história aconteceu, essa experiência aconteceu lá, tanto tempo atrás, na época tal. Mas é o mesmo Deus, o nosso Deus é o mesmo. Por que nós não alcançamos hoje? Porque nós não temos esse compromisso que essa mulher tinha. Muitas vezes nós não somos incomodados com Jesus Cristo. O que você fará de Jesus? O que você tem feito de Jesus nesses dias? A Bíblia é muito clara em nos dizer que os pastores e os magos, eles procuraram Jesus para fazer o quê? Adorar Jesus. Os samaritanos procuraram Jesus, depois que ouviram falar de Jesus através da mulher samaritana, eles procuraram Jesus para crer em Jesus. Pilatos tinha tudo nas suas mãos, a autoridade para soltar Jesus, ali prestes à crucificação. E o que Pilatos fez? Se vira com ele, eu não quero me envolver com esse homem. E outro grupo que nós vemos, amados irmãos, um homem tremendamente importante da época, Herodes, que não queria ceder o seu espaço, o seu reinado para Jesus, que ele tinha toda a possibilidade de ser rei dos judeus. Ele falou: não, eu não posso, eu vou procurar ele, eu quero que vocês descubram ele, para adorar, para matar Jesus. Veja, amados irmãos, as diferentes reações quando as pessoas ouvem falar de Jesus. E nós, em qual grupos desse nós estamos? Nós estamos procurando ele para adorar? Nós estamos procurando, quando nós ouvimos dele, nós queremos matar, queremos abandonar, deixar para os outros, ou queremos crer nesse Jesus? Nós sabemos que somente aquele que crê é aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, quando o Espírito Santo faz morada no seu interior. Romanos capítulo 8 fala do multiforme ministério do Espírito Santo na vida do cristão. Diz o texto que o Espírito Santo, ele ajuda, ele incentiva as pessoas, ele ensina as pessoas, ele capacita as pessoas, ele cuida das pessoas, ele faz tudo pela pessoa, inclusive o desejo de buscar Cristo. E quando a pessoa não quer saber de Cristo, não quer levar a sério Cristo, será que o Espírito Santo, ele está morando no nosso coração, ele está morando no coração das pessoas? A Bíblia recomenda para que nós andemos no Espírito, que nós sejamos revestidos do Espírito, que nós encher do Espírito, e assim o Espírito Santo ele vai causar em nós, então, esse desejo de aproximar de Deus, de aproximar de Cristo. Como que a palavra de Deus ela tem reagido no seu coração? Ou como você tem reagido quando você ouve a palavra de Deus? Maria, quando ela ouviu a notícia, o aviso do anjo, que ela seria mãe do Salvador, ela transformou a palavra que ela ouviu, a palavra de Deus, ela transformou em cântico, conhecido como Magnificat, onde ela exaltou a Deus, onde ela reconheceu a sua pequenez, onde ela reconheceu a sua necessidade.
ela demonstrou a sua humildade, chamando o Senhor de meu Salvador, o poderoso, o santo. Ela transformou a palavra de Deus em cântico a Deus. E nós, como que nós temos transformado a palavra de Deus no nosso coração? Será que a palavra de Deus ela tem entrado no nosso coração e muitas vezes tem acrescentado somente no nosso conhecimento, aumentado só mais um exemplar na nossa biblioteca? Ou será que tem sido feito diferença na vida de cada um de nós? Natal, amados irmãos, muitas vezes as pessoas interpretam completamente diferente do que a palavra de Deus ensina. Onde Natal para o mundo secular é dinheiro, é presentear, é ser presenteado, é vender e tudo mais. E Cristo, que espaço tem em todo este cenário no coração de cada um de nós, no coração da sociedade de hoje? Aquele jovem que desafiou o professor, derrube o ovo, ele confiava em Deus. É um desafio. Eu, você, nós, diante de um desafio, Deus, desse, como que nós iríamos reagir? Derrube o ovo. Você ter a plena certeza que aquele ovo iria cair e não iria quebrar. É a plena certeza que Deus está com a gente. Aquele jovem tinha. Nós temos essa plena certeza, essa certeza. Aquela mulher, a viúva, ela tinha plena certeza que Deus poderia ajudá-la. Maria, ela tinha convicção que ela estava no caminho certo, que ela era uma serva e que ela precisava honrar a Deus com a sua vida. Nós precisamos, amados irmãos, colocar no nosso coração isso, que Cristo ele transforma a nossa vida, que Cristo ele dá força para nós vivermos, que é Ele que nos conduz, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que traz o nosso dia a dia. Quero encerrar contando uma experiência de um pastor. Ele estava pastoreando uma igreja no sul da África, e aquele pastor, ele estava desafiando a igreja a demonstrar amor para com aqueles que não eram da igreja. E uma mulher começou a chorar, uma irmã começou a chorar dentro da igreja. Pastor, mas eu não tenho condições de demonstrar amor para ninguém. Por quê, irmã? Eu não tenho, porque o meu marido, ele bebe muito. O meu marido, ele chega em casa e ele me agride. Eu chego da igreja e apanho dele em casa. E aquele pastor, instruído por Deus, fala para aquela irmã: irmã, chega na casa, prepara uma bacia com água quente, e quando ele chegar bêbado, fala para ele que você vai lavar os pés dele. E aquela mulher falou: mas será que dá certo? O pastor falou: dá certo. Ele vai ficar calmo. E aquela mulher chegou em casa, o seu marido não estava em casa, ela já sabia onde que ele estava, e ela sabia o que iria acontecer quando ele chegasse em casa. E aquela mulher, então, prepara uma bacia com água quente. E quando ele chega todo daquele jeito, ela fala para ele: amor, senta, eu vou lavar os seus pés. Aquele bafo do além. Perguntou para ele: posso lavar seus pés? Ele falou: pode. Após lavar os pés do seu marido, ele disse para ela: meu amor, eu nunca imaginava que você ia fazer isso comigo, lavar os meus pés. Quantas e quantas vezes eu o agrido e você vem com essa atitude maravilhosa. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir de você, aonde que você tem aprendido isso? Quem que está colocando na sua mente, no seu coração isso? E ela falou: meu amor, é Jesus. Ele que mandou eu fazer isso. Ele que manda a gente fazer isso. E aquele homem caiu em choro, pediu desculpa para a sua esposa. A partir de hoje eu não quero ir para o bar mais,
Eu quero ir para a igreja junto com você. Eu quero conhecer desse Jesus. Eu quero ser um servo de Jesus. E, amados irmãos, a história conta que aquela família se tornou uma família de missionários no sul da África, onde foi um canal de bênção para a expansão do reino de Deus naquela região, por conta da atitude daquela mulher. Jesus transforma. Quando nós temos compromisso com Ele, Ele age. Quando nós temos fé nele, Ele age. Então, amados irmãos, eu gostaria de deixar essas palavras com os irmãos, né? A exemplo de Maria, que ela transformou a palavra em cântico. A exemplo de João Batista, ainda sem nascer. Ele estremeceu quando ouviu falar de Jesus. E essa mulher que nós lemos, a viúva, passando por toda a dificuldade, mas ela sabia que Deus poderia ajudá-la. Então, eu gostaria que você colocasse isso no seu coração e que a palavra de Deus possa fazer diferença na vida de cada um de nós. Que nós possamos sentir alguma coisa quando ouvimos falar de Jesus. Porque quando nós não sentimos nada a respeito da palavra de Deus, alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem. Então, vamos refletir. Nessa época de Natal, o que a gente está fazendo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou no mundo? Não tem necessidade da gente saber de onde nós viemos, mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?